A ideia desse vídeo é parecida com o que eu fiz um vídeo sobre o Akira Kurosawa e o Miyazaki, comparando como seus últimos filmes refletem o resto de sua filmografia e servem como uma autobiografia própria e como ambos se refletem nesse aspecto. Agora, eu quero evidenciar como Soul Boutei Must Be Destroyed, um mangá feito por Kazuhiro Fujita, mesmo autor de Karakuri Circus e Uchi Totoro, se conecta com o RPG de turno lançado recentemente, Clair Obscur, Expedition 33, através do uso das pinturas como principal meio narrativo de sua história para refletir conflitos internos dos seus personagens. Infelizmente, eu vou ter que fazer algo que normalmente não gosto, resumir parte do mangá de Soul Boutei para conseguir me aprofundar direitinho. Tem muitas vertentes no plot que convergem para o ponto que vai ser trabalhado, e eu acredito que boa parte das pessoas assistindo nem conhecem o mangá. Quero fazer algo acessível para todos. E também vou resumir um pouco de Clair Obscur, que já está até desgastado de tanto conteúdo no YouTube pela fama que ganhou, mas não tem uma história contada cronologicamente, então preciso destacar alguns detalhes. Bom, Soul Boutei Must Be Destroyed é um mangá com foco numa mansão localizada no distrito de Numanakarai, em Tóquio, justamente com o nome de Soul Boutei. Ela existe desde o período Taisho e desde então ocorreram diferentes relatos de pessoas que entraram para tentar explorar por consequência de lendas de ser um local amaldiçoado e acabaram traumatizadas pelos horrores que enfrentaram ou sequer conseguiram sair de dentro vivas. Nesse contexto, o nosso protagonista Tsutomu Takahora se muda para morar em uma casa ao lado do território imenso da Soul Boutei. Ele é um artista que vive tendo seus trabalhos recusados por editoras e ao chegar já faz amizade com um garoto, seu vizinho que vê um de seus desenhos e gosta, trazendo felicidade para o personagem principal. Em uma de suas conversas, Takahora acaba incentivando Rokurou, o garoto, a ir explorar essa mansão sem saber a história por trás dela. E na noite em que isso ocorre, o garoto presencia a morte de seu pai após entrar na Soul Boutei, sendo possuído por uma pintura e transformado num ser incompreensível, dando sorte de escapar com vida, mas ficando totalmente traumatizado. O ministro atual do Japão foi uma das vítimas dessa mansão e após o incidente que levou a um grande incêndio na mansão, que não sofreu nenhum dano, decide reunir todos os esforços para acabar de vez com a existência dela, após perceber que nenhuma das tentativas de ataque funcionaram ao longo de décadas e não achavam explicações racionais para os acontecimentos e para essa resistência acima da compreensão. Diante disso, ele organiza junto com o governo o projeto de uma equipe que reúne pessoas com poderes de todos os tipos, incluindo xamãs, irmãs com técnicas secretas de invocação de deuses, indivíduos com psicocinese, cientistas com armas muito avançadas, alguns soldados comuns e Takahora, o artista sem nada especial que é puxado para tudo isso por saber um pouco sobre a mansão e seu criador, Sakamaki Deido, devido ao fato de ter lido seu livro por coincidência. Rokurou e Seishi, um amigo misterioso que faz o início, também vão acabar convergindo junto ao grupo nessa mansão, mas por enquanto não preciso entrar muito em detalhes nisso. Antes de falar mais de Soul Boutei, agora vou falar sobre Clair Obscur. O jogo é ambientado numa ilha conhecida como Lumiere, inspirada na estética da Belle Épique francesa, com um mundo feito por diversos fragmentos diferentes um do outro, com a presença de uma magia específica usada por alguns de seus habitantes. Lumiere sofre com o fenômeno da gomage, quando a pintora pinta um número em um monolito e todos os habitantes com idade igual ou superior ao número desaparecem. Isso ocorre com Gustave, que presencia Sophie, Samada e outras pessoas serem afetadas por esse fenômeno. Ele parte com a Expedição 33 em uma jornada para acabar com esse fenômeno. Essas expedições ocorrem desde que as pessoas do local começaram a serem afetadas por esse fenômeno, decorrente de uma briga dos deuses desse mundo. Gustave participa dela junto a Maëlle, Lune e Ciel, enfrentando a grande variedade de inimigos que esse mundo possui e passando por rastros de expedições anteriores que falharam em não sucumbir para as forças maiores. Voltando para Soul Boutei, eu gostaria de mencionar o como a arte do mangá é especial. O Fujita, para qualquer um que tenha lido algo dele, é conhecido por ter um traço esquisito para quem vê de fora e não está acostumado, especialmente na hora de desenhar expressões faciais que são sempre exageradas em seu realismo, indo para um lado mais imaginativo. É importante mencionar isso, pois de todos os seus mangás, Soul Boutei é o que mais faz uso da vasta possibilidade permitida por seu traço, que se adapta para os diferentes visuais exigidos durante o enredo e que são diretamente conectados com os temas. Outro elemento e também qualidade de Soul Boutei é a própria mansão, pois desde o começo da história, o autor escolhe tratar o lugar como um personagem ativo. Não é literalmente viva como os outros personagens, mas é como se ela tivesse agência dentro do que acontece. Seus cômodos, e em especial as pinturas, agem com vida e são os antagonistas do grupo principal.
Eu naturalmente amo quando uma obra decide focar tanto em um lugar ao ponto dele ser um personagem principal e parecer vivo. A Sobotei não é uma mansão comum, ela nem tem uma forma única, se molda dependendo de qual período a pessoa está. Possui decisões de arquitetura que simplesmente são um mistério, como chapeleiras altas demais para serem alcançadas normalmente, armários que nem possuem espaço para guardarem algo, a arquitetura externa que em certos momentos tem um portão gigante principal, em outras situações aparece com extensões retas, vindas de um grande centro sem entrada clara para todos os lados. Como eu falei, é realmente como se fosse viva, muda de acordo com o tempo, de acordo com as decisões tomadas por seu criador, Deido. Com essa estranheza e sobrenaturalidade, o Fujita cria um aspecto de terror por meio das lendas sobre essa mansão. Cada uma das vítimas, apesar de compartilharem relatos, como das pinturas, como mãos que sugam indivíduos, não sabem explicar o que acontece lá, e todos os profissionais enviados antes são consumidos e se tornam seres controlados pela Sobotei. O próprio aspecto dela no mangá é macabro. Através do preto e branco, o mangaka destaca apenas os tons mais escuros na sua composição, dando uma certa sensação de ameaça para qualquer um que se aproxime. Além do teor sobrenatural, pelo que acontece dentro da mansão, e do teor artístico por ser uma criação de um artista, ela possui uma origem mais complexa ligada a alienígenas. Eu não vou explicar literalmente todo o plot, mas basicamente, uma embarcação de avião em um acidente acabou parando em um planeta distante feito inteiramente de água, sendo essa água um ser vivo feito da mesma e que consegue moldar-se fisicamente de acordo com o que cada humano tem no seu inconsciente, normalmente sendo entes queridos que se foram. As pessoas, sem conseguir voltar para a Terra, decidem ficar nesse local e se acostumam graças à ilusão de terem a oportunidade de conviverem novamente com familiares que se foram. Esse ser decide continuar fazendo isso, pois os humanos demonstraram uma reação que ele simplesmente não conseguia compreender, a emoção. Mas essa ilusão não é permanente. É óbvio que em algum momento a realidade consumiria todos e perceberiam que essa forma de vida não é quem de fato ela se apresenta a ser. Além disso, essa forma alienígena está em conflito com outros seres que vieram parasitar esse planeta após terem o seu instinto, procurando a água como recurso. Os humanos, por ficarem tanto tempo, se apegaram a essa forma de vida e decidiram lutar ao lado dela para proteger seu planeta, com Seiichi sendo o primeiro a se fundir com a composição desses seres e com isso ganharam um poder de ataque como uma broca gigante. A guerra durou décadas e acabou com a derrota de todos. Apenas Seiichi e Makoto, sua irmã, sobreviveram. O que restou da forma de vida eram os fragmentos encontrados em seus corpos. Por meio de um túnel do tempo, eles voltam para a Terra, mas em um período distante do que viviam antes, o presente do mangá. E a volta na Terra acontece especificamente pelo objetivo de seus inimigos de invadirem ela e a tomarem como habitat devido à vasta quantidade de água. A mansão Sobotei possui conexão com esses acontecimentos, pois ela é secretamente usada como uma conexão entre a Terra e os alienígenas, por meio de um portão que vai se abrir completamente após Deido, o criador da mansão, que já passou décadas pintando nela, terminar sua última grande pintura. As pinturas são usadas como receptáculos para esses seres até que cheguem aos oceanos do mundo e perpetuem a multiplicação da espécie, pois a quantidade de nitrogênio encontrado no ar faz seus corpos derreterem, sendo essa a motivação para possuírem os corpos de quem invade a mansão. Deido aceitou essa ideia, porque esses alienígenas possuem uma forma líquida que potencializa a tinta de suas pinturas. Cada artista, para desenhar suas ilustrações, enxerga o mundo de maneira diferente. Para adaptarem sua arte, Deido trabalha com as cores emanadas dos seres vivos e a forma líquida dos alienígenas se adequa à cor imaginada por ele em sua mente, permitindo que pinte qualquer coisa que possa imaginar. É o sonho de qualquer artista. Inúmeras possibilidades se abrem. O que os aliens usam para possuir o corpo daqueles que invadem o local são as piores memórias do respectivo indivíduo, para assim causarem medo, tristeza e gerar a vulnerabilidade neles, necessária para consumirem sua alma que se perde para sempre. Esse é o ponto principal de discussão desse vídeo. O mangá cria um tipo de mundo imaterial dentro de cada pintura que reflete o que mais traumatizou cada pessoa. Takora presencia os tempos difíceis com seu pai abusivo. Kurenai presencia seus treinamentos exageradamente duros por parte dos familiares. E hoje presencia o trauma de claustrofobia. Aqueles que não têm um espírito forte o suficiente para superarem esses traumas e seguir em frente são consumidos. Essa é uma ideia muito criativa, pois a arte é feita para causar sentimentos às pessoas, os sentimentos que o autor quer, nesse caso, os sentimentos ruins. É o meio narrativo usado para explorar a psique de cada um e como se diferenciam. Esses seres adaptam uma visão de mundo feita para ressaltar os principais conflitos e esconder qualquer resquício de positividade. Sakamaki Deido passou por isso, mas conseguiu superar por ter o objetivo forte de viver pela arte e não aceitar que seres externos se intrometessem no seu passado.
mas outros como Yoji, citados, sucumbiram e por isso foram possuídos. Takora, o artista comum, começa a se destacar em meio ao grupo por ser o primeiro a conseguir escapar dessa maldição e ajudar os outros a se salvarem também. É bem escrita a maneira como o mangá demonstra isso, uma vez que Takao apenas consegue superar a posição por já ter aceitado o seu passado, já ter aceitado seguir em frente após os abusos de seu pai que o privaram de ter uma infância normal, e a forma como isso aconteceu foi vivendo pela arte. Takao escolheu se dedicar ao máximo para ser um artista e conseguir criar suas próprias experiências e fazer os outros sorrirem. Depois do personagem principal fugir dos alienígenas, ele se encontra com Deido em um plano astral, pintando como sempre faz. As conversas entre ambos são as mais essenciais para entender o papel da arte na manifestação de sentimentos que o Fujita pretendia mostrar. Ocorre do início ao fim choques de artistas. Por serem artistas, eles também compartilham experiências semelhantes, como o fato da visão dos artistas sobre suas obras se distinguirem da visão do público, que nem sempre entende suas reais intenções. Takao representando isso por meio de suas rejeições editoriais, com o argumento de que seus desenhos eram sombrios e experimentais demais para o público geral, e Deido representando isso através do julgamento de artistas que viam sua arte como uma réplica simples e banal do expressionismo francês. Ambos são artistas que foram julgados pelo mundo que não compreendeu o objetivo de suas criações, mas se diferenciam nas visões artísticas por questões que eu vou me aprofundar mais pra frente. Sobre Clair Obscur, o jogo a princípio te insere num planeta especialmente fantasioso em sua geografia e também nos seres que o habitam, como os Gestrais, que lembram pincéis e são conhecidos por lutarem, e Esk, um gigante inspirado num brinquedo de infância. A parte principal é conhecida como O Continente, uma grande massa de terra que serve como um mapa mundi onde ocorre a maior parte do jogo, que se divide em regiões com estéticas e características opostas umas das outras. Lumière é inspirado em Paris, Águas Flutuantes é um ambiente subaquático colorido, Falésias Quebra-Ondas é repleta de penhascos rochosos, Sirene é um lugar com festas animadas e um cenário cheio de vida, Vila Gestral é onde moram os Gestrais e acontecem torneios. Todas essas áreas refletem diferentes aspectos imaginativos, são conectados por portais mágicos e desafiam as leis da física. A ideia de Clair Obscur nesse início é te vislumbrar com essa vasta criatividade colocada nesse mundo e na surpresa ao chegar em cada uma dessas localidades. Porém, todo esse mundo habitado por pessoas aparentemente normais, em contraste com algo fantasioso, na verdade é apenas uma fachada feita por essa primeira parte da história. Tudo que você vê até então é criação de seres que fazem parte de um mundo fora do que é visto. Esse mundo aparentemente material está dentro de uma pintura criada por aqueles que de fato vivem na realidade. Na vida real de Clair Obscur, a realidade existe normalmente, mas é habitada por dois grupos em específico. Os pintores, pessoas com poder sobrenatural capaz de dar vida para suas ilustrações, e os escritores, pessoas com o poder de darem vida ao que escrevem. Esses dois grupos possuem uma forte rixa devido às diferentes visões sobre arte. O grupo dos pintores é principalmente representado pela família Descendre, da França, do século XX, formada por Renoir, o pai, Aline, sua esposa, Cléa, a filha mais velha, Verso, o filho do meio, e Alicia, a filha mais nova. Eles viviam uma vida sem grandes problemas além dos conflitos com os escritores, enchendo a mansão que possuíam com diversas pinturas com características próprias de cada um, sendo a pintura feita por Verso a mais importante, pois ele habitava o mundo criado dentro dela. Verso, com sua imaginação fértil, criou um lugar que refletia todos os seus gostos e, por ser um prodígio, conseguia até mesmo criar seres com vida dentro da pintura que representavam toda a imaginação do garoto. Ou seja, do mesmo jeito que Sobotei, o jogo também possui um mundo criado dentro da arte de um artista, mas nesse caso era de fato um mundo material, que poderia ter vidas, não apenas uma criação imaterial existente apenas na mente da pessoa. Verso era especial para a família. Suas irmãs Cléa e Alicia brincavam com ele em sua pintura, expandindo cada vez mais até que ele possuísse toda a diversidade observada no início do jogo. Era uma família em paz, mas com alguns conflitos internos aparecendo com o tempo, especialmente pela forte aproximação que Cléa começou a ter com os escritores. Em um certo dia, a paz acabou completamente quando um incêndio foi causado por esse grupo rival. Quase toda sua família conseguiram se salvar, menos Verso, o filho mais amado, por seu sacrifício para salvar Alicia, que ainda ficou com sérias deformações no rosto e incapacidades na fala e na visão. Esse foi o choque que rompeu a estabilidade de uma família considerada antes ideal, mas de todos quem mais sofreu foi Aline, a mãe de Verso, que não conseguia superar a perda de seu filho e continuar vivendo na realidade, ainda mais quando precisava olhar para os ferimentos no rosto de Alicia, que a lembravam mais ainda de seu trauma. A necessidade de fugir da dor à realidade, de fugir de uma ferida incurável, levaram Aline a descobrir que dentro da pintura de seu filho, na qual ele tanto amava brincar e criar,
ainda restava um fragmento de sua alma, que poderia ser usado para criar uma nova versão sua. Aline havia descoberto a solução perfeita para seu problema, assim pouco a pouco todo dia entraria na pintura para ficar com seu filho e tapar temporariamente uma ferida, que sempre voltaria a se abrir quando saísse da pintura, assim levando a mãe da família a ficar cada vez mais naquele mundo, fugindo da realidade, preocupando aqueles em sua volta que simplesmente não eram o suficiente para ajudar a superar esse trauma. Para Aline, aquele mundo na pintura representava a esperança de ter seu filho de volta. Para Verso, aquele mundo era uma representação de seu ser. Todas as suas características, sua personalidade, estavam lá. Então Aline estava rodeada de tudo que representava o seu amado filho perdido. Por começar a morar permanentemente na pintura, Aline também começou a modificar aquele mundo, criando até mesmo versões dos outros membros da família para conseguir reviver a imagem dela perfeitamente que tinha até pouco tempo. Gradualmente, aquele mundo representando Verso foi sendo sobreposto por ideias de sua mãe. Aline não queria mais voltar para a realidade após experimentar a sua utopia. Contanto, essa estabilidade também não durou muito. Os outros membros da família percebiam que aquela felicidade era falsa, era apenas um escapismo. Precisavam fazer alguma coisa para recuperar a sua verdadeira mãe para o verdadeiro mundo. Renor tomou atitude e entrou na pintura para convencer Aline. A mãe, ao se concentrar apenas em seu trauma e na necessidade de voltar a ver seu filho falecido, esqueceu que possuía outras pessoas com quem se importar e que precisavam dela para continuar vivendo. Renor tentou convencer de todas as formas, mas nunca conseguiu, criando um conflito entre eles que, pela instabilidade criada no mundo, prendeu-o na pintura, condenando ambos a viver eternamente brigando e consequentemente afetando o rumo e estabilidade da própria criação. Eles eram literalmente deuses dentro daquela pintura. Suas ações quebraram vários aspectos estabelecidos por Verso anteriormente, levando inclusive a Gomad, por exemplo. A conexão que Sobotei Must Be Destroyed possui com Clair Obscur, Expedition 33, é na maneira como usam essas pinturas como reflexos da alma de seus personagens. No caso de Sobotei, elas mostram a feiura da alma, que aquelas pessoas não querem lembrar e não superaram, aquilo que dá a eles fragilidade. Já Clair Obscur não é exatamente um retrato da feiura do interior de cada um, é simplesmente um meio para pintores criarem seus próprios mundos com vida impulsionados por suas imaginações, mas que também refletem suas características. E na história da família Descendre, essa ideia foi corrompida pela morte de Verso. O poder usado para criar utopias de cada um se tornou o reflexo do trauma de uma mãe. Para Aline, antes de entrar permanentemente na pintura, ela refletiu seu maior trauma. Verso era aquela pintura, vivia nela. Toda vez que olhava para ela, revivia o pior momento de sua vida. Do mesmo jeito que quando o Takorra foi absorvido por uma pintura e reviveu o trauma com seu pai, Aline revivia o trauma da morte com a pintura de Verso. No caso do RPG, ele vai um pouco além e torna até mesmo para Verso, que estava morto, um sofrimento. O fragmento da alma de Verso era apenas uma parte dela, então ele não estava totalmente vivo e livre para viver como queria. Ele vivia limitado à pintura e não podia sair dela. Vivia como sua mãe queria que vivesse, do mesmo jeito que suas outras criações. Verso queria apenas descansar em paz após ter morrido na realidade. Não queria ficar preso em seu próprio mundo, agora usado como refúgio de uma pessoa que escolheu fugir dos problemas ao invés de os encarar. Na conclusão do jogo, por algumas coisas que vão acontecendo que eu não vou parar para explicar, você ganha a opção de escolher quem controlar em uma luta entre o Verso da pintura e Maëlle, personagem mencionado no início, que é a Alicia da pintura. Se você escolhe lutar com o Verso, ao vencer o duelo, todo aquele mundo criado pela briga e pelo próprio Antes deixa de existir e os membros restantes da família aparecem novamente na vida real, juntos compartilhando sua dor na frente de Verso, decidindo seguir em frente. Se você escolhe lutar com a Maëlle, aquele mundo continua existindo em volta à sua harmonia antes da briga entre Aline e Renor. Todos aqueles levados pela Gomad voltam à vida, estão em paz comemorando e Verso é o pianista tocando a música na festa. Mas mais uma vez, que no início do jogo, essa conclusão é só uma fachada, pois a própria Alicia percebe que Verso tem um olhar retraído, como se não estivesse satisfeito com o que aconteceu enquanto toca piano, pois não era daquela forma que queria continuar existindo. Não há escolha certa, é um final ambíguo. Se o jogador escolhe salvar aquele mundo, é compreensível. Passou horas acompanhando cada um deles lutando para se salvarem, cada um com seus conflitos internos, aprendeu a se importar com todos. Se o jogador escolhe acabar com essa criação, é compreensível também. É fácil perceber que acima da existência desses humanos, aqueles da realidade não possuem uma felicidade verdadeira, se enfiando numa utopia fora do mundo real. Não era esse o objetivo de uma arte. Ambas possuem um ponto negativo. Na primeira situação sendo a infelicidade verdadeira de Verso, e na segunda situação sendo a morte daqueles seres que, apesar de serem teoricamente simplesmente personagens criados pelos humanos do mundo real,
por esses poderes ganharam materialidade e um espírito de fato. Então percebam como é forte o uso da arte nos dois exemplos, como esse uso se conecta diretamente com o que entendemos como arte e como cada um reflete nela a ideia de escapismo. Escapismo é a tendência a fugir de situações desagradáveis à realidade, desviando a mente para entretenimento, arte, qualquer coisa que tire sua concentração do plano normal do dia a dia. Todos nós somos escapistas em algum momento do dia. Imagine, por exemplo, um trabalhador que passa 12 horas fora de casa para conseguir sobreviver. É óbvio que quando ele chegar, vai querer descansar a mente e normalmente vai optar por assistir algo mais leve, uma série de comédia, de ação, que se exigir muita atenção do cérebro, só para aproveitar um momento fora da dor da realidade. Contudo, o escapismo não é saudável quando fica acima da própria rotina, quando você começa a ignorar problemas reais que precisa superar apenas convivendo com o fictício, porque isso à primeira vista parece funcionar como uma cura para sentimentos ruins, mas na verdade é apenas um tapa-buraco temporário. Sobotei trabalha com um falso escapismo. Quando o ser humano é absorvido para dentro da pintura e revive suas memórias, ele demora um tempo para perceber que momento está revivendo. Os alienígenas tentam enganar fazendo parecer uma memória agradável, comum, enganar o alvo para que ele acredite que apenas foi levado para um outro mundo normal, para então receber sua atenção, tirá-lo da realidade e torná-lo frágil para um momento em que todos seus traumas consomem o mundo imaterial criado. Claro Obscur trabalha com um escapismo corrompido. Inicialmente, os pintores usam esses mundos como um escape saudável. O verso brincava bastante em nossa pintura e cada vez expandia mais aquela aparente ficção, mas não deixava de lado o tempo com sua família. Porém, Aline, ao se trancar permanentemente no mundo material, mas fora da realidade criada por seu filho, se prendeu no escapismo, deixou de ser uma experiência saudável e se tornou uma fuga completa do que de fato existe e importa, servindo apenas como um refúgio falsamente funcional para superar seu trauma. Além disso, após a chegada de Renor, a paz dessa falsa ilusão sumiu completamente. Eles passavam eternamente em briga e o que estava diverso naquele mundo não conseguia ser feliz. O que parecia um refúgio perfeito foi corrompido por consequência de sua incapacidade de seguir em frente. Do mesmo jeito que o falso escapismo de Sobotei só era efetivo naqueles que, mesmo após anos dos acontecimentos traumáticos, não tinham conseguido seguir em frente completamente. A partir desse momento do vídeo, eu vou focar mais em Sobotei, pois tudo que foi falado até então é sobre como a arte nas duas obras é usada para manifestar traumas e conflitos de diferentes maneiras adequadas para seus contextos totalmente distantes, mostrando uma conexão inusitada. Agora, eu vou me aprofundar no que é discutido sobre arte como conceito no mangá, pois enquanto Claro Obscuro vai além no conteúdo escapista diverso, Sobotei vai além no que o autor quer mostrar sobre arte. Para entender bem, eu vou rapidamente falar sobre o passado de Sakamaki Deido, que originalmente era na verdade Sakamaki Yoshitaro. Yoshitaro cresceu fascinado por arte pela influência de sua irmã, Shinobu. Por nascer com a capacidade única de ver cores em tudo, Yoshitaro foi julgado por seus pais e só continuou vivendo com eles por serem convencidos por sua irmã, que o protegia de tudo e era quem fazia ele feliz. Yoshitaro criava arte porque gostava de arte, porque queria expressar seu sentimento através dela, por compartilhar esse gosto com sua irmã. Infelizmente, essa tranquilidade foi interrompida quando ela se mudou para Tóquio, visando crescer como artista e acabou se apaixonando por Tsukihashi Yomiza, outro artista. A princípio, ele lidou bem com a separação e continuou desenhando, criando, enquanto também vivia feliz com seu amigo Zanka. Mas no momento em que Shinobu voltou para visitar a família, ele percebeu que algo havia acontecido. Ela estava gravemente enferma. Yoshitaro culpou Yomiza por isso, por afetar gravemente sua irmã. Após sua volta, ela simplesmente era inexpressiva. As artes de seu irmão, que tanto gostava, não eram mais aconchegantes como as de Yomiza era, e isso irritou profundamente Yoshitaro, que não entendia como uma arte tão pobre tecnicamente como a dele causava esse sentimento e a boa arte feita pelo personagem não. Yoshitaro não conseguia compreender que Shinobu amava Yomiza porque ambos compartilhavam amor pela arte, com diferentes visões, independentemente do que seria considerado bom, objetivamente. Durante uma noite, Shinobu não aguentava mais seu estado e pediu para que seu irmão a matasse, e assim ele teve que fazer, com as últimas palavras inexpressivas dela sendo, abre aspas, por favor, Yoshi, por favor, melhore mais e mais na arte, fecha aspas. Essas palavras motivaram Yoshi a viver em torno do propósito de se tornar um artista melhor, viver pintando para se aperfeiçoar. Já em seu estado como Deido, a sua compreensão dessas memórias são de que sua irmã afetada por Yomiza perdeu o senso do que era a arte ideal, não conseguia mais discernir nem mesmo com quem falava pela doença também. Porém, o que o personagem não conseguia enxergar é que o motivo para uma arte aparentemente tão pobre feita por Yomiza aconchegar sua irmã era pelo amor investido nela, que faltava em Yoshi após sua volta. Shinobu percebeu que Yoshi apenas estava criando arte para tentar agradar ela, não estava criando por uma razão pessoal.
Sakamaki Deido é um manipulador. Durante uma parte da história em que usou Kurenai, uma das membros do grupo como modelo para desenhar, ele tentou ao máximo pressioná-la a aceitar que Kurenai prendia Rokurou, seu irmão, a ela. Tentava torná-lo dependente para o prender num ninho para sempre, tentando assumir o papel de mãe do qual eram privados por sua mãe estar sempre fora ocupada com o trabalho. Ele sempre pensava entender a história desses personagens, vendo de uma perspectiva feia, sem perceber que o próprio não havia entendido a si mesmo. Deido, diferente de outros artistas que capturam assuntos através da experiência sensorial dos olhos, ele a captura vendo as cores como os próprios assuntos. As cores comunicam tudo sobre um objeto. Isso alterou a sua visão sobre o mundo. Deido se tornou tão obcecado por arte devido ao seu passado que a vida se tornou algo relevante para o personagem. Isso se evidencia em um exemplo de arte que ele usa, o Kuzoso, uma pintura budista. Para monges romperem completamente seu desejo carnal por mulheres, alguns criavam uma série de pinturas compostas por detalhar o processo de apodrecimento do corpo de uma mulher. Deido fazia isso com alguns corpos de pessoas que passavam por Sobutei. Ele queria fazer com que literalmente tudo no local evocasse arte de alguma forma, por também ver a própria mansão como uma arte. Esse era o motivo para viver preso nela, para viver dentro de sua própria criação. Nesse cenário, o personagem passa por um conflito complexo em rejeitar qualquer coisa que seja puramente por sucesso comercial, como arte, mas querer que sua arte seja reconhecida pelos outros também. Queria que fosse reconhecida pelos idiotas examinadores da exibição de arte da Academia Imperial, pelo povo fútil que apreciava a arte de Tsukihashi e Omisa. Ele queria o reconhecimento ao mesmo tempo que negava a ele como principal motor para um artista criar, ao mesmo tempo que se postava acima dos outros, como superior. A arte da pintura é meramente colocar tinta em cima de uma tela. É isso que vocês, massas ignorantes, pensam que é, não é? E muitos artistas não são diferentes, manchando uma substância em outra substância. Isso pode realmente ser chamado de arte? A arte precisa agarrar a alma do espectador e nunca mais desagarrar. Precisa ser uma maldição neles. É por isso que artistas procuram desenhar sua individualidade, suas emoções, sua imaginação, e trabalhar suas vidas inteiras para forjarem suas personalidades com perfeição, para encontrar a absoluta cristalização do olho de suas mentes, escondida nas profundezas mais escuras do coração, e arrancar isso fora com a ponta de seu pincel. E apenas aqueles que alcançaram tamanho ofício, talvez, através de suas próprias forças de vontade, causar com que as partículas no ar, que funcionam nos corações humanos, para anexar a si próprios numa superfície plana. Eles talvez possam se tornar um artista que captura esses grãos escuros e brilhantes em seus pincéis, pegar as partículas preenchendo o ar que funcionam nos corações humanos e anexar elas numa superfície. É isso que arte é. Esse é o significado de arte para Deido, combinado ao propósito de, como ele mesmo define, mexer com os cérebros das pessoas. Deido, em uma conversa com Takora, descreve sua expressão artística como um exame médico. Os sinais externos de uma doença no corpo humano são chamados de sintomas, e desses sintomas o doutor investiga a fonte dentro do corpo do paciente. Essa definição é perfeita com a personalidade do personagem, mas fria e fechada após a morte de Shinobu, com o que ele mesmo define de arte nas aspas que eu citei. O doutor é o artista que investiga a causa de sentimentos aflorarem no espectador, para assim entender e apresentar uma solução. No caso do artista, o seu trabalho, ele procura um meio de conectar sentimentos entre pessoas. Durante outro momento, ele é traído por um de seus subordinados, ou Jin, que tentam forçar a terminar logo a pintura para liberar o portão aos aliens. Mas Deido responde que nenhuma obra fina de arte pode ser completada sem a vontade da mente criativa. Para ele, a arte realmente não pode ter um motivo externo senão a pessoalidade do artista, mesmo que o próprio tenha um motivo externo por toda a vida sem perceber, que é agradar a sua irmã. Por isso, ele é um personagem tão bem escrito, e isso é complementado pela presença do Takora, que traz uma nova perspectiva de arte para ele. É incrível como ambos se completam, mesmo com as diferenças simplesmente por serem artistas. O único que conseguiu perceber o que faltava para a grande pintura de Deido ser concluída foi Takora, pois apenas ele era um artista ali. Porém, na mesma conversa em que falam sobre isso, há a divergência sobre o mistério e estranheza de Sobutei. Takora não entende por que existem tantos cômodos sem propósito e lógica, mas para Deido, essa é justamente a beleza no ilógico. Não é incomum artistas não estarem acostumados com o que é ilógico. Alguns simplesmente se prendiam a apenas retratar a realidade com realismo, e desprezavam qualquer desvio que trouxesse outra visão sobre o mundo além do realismo. Mas isso limita a arte. O propósito da arte é a liberdade criativa, a liberdade de imaginar o que quiser. Humanos só se tornam livres quando se desprendem da ideia de encontrar um significado para tudo. A ideia da mansão ser um completo mistério é o que a torna interessante. O incompreensível fascina. A partir do momento que o mistério
é revelado se torna algo comum. A motivação que levou Deido a construir a Sobutei e ficar nela por tanto tempo ganha uma nova camada de profundidade quando descobrimos o contexto completo de sua amizade com Zanka. Ambos cantavam juntos a música de Urashimataro, famosa no Japão. Era uma vez Urashima, pela tartaruga que ele salvou, foi levado para o palácio do Rei Dragão. Yoshi amou a canção e ela foi o meio artístico que simbolizou a amizade com Zanka, no seu interior já velho, com o qual Rokurou tem contato em um capítulo. Continuava cantando mesmo depois de tanto tempo. O Palácio do Rei Dragão era o lugar que queria ir com seu amigo antes de se separarem e não se encontrarem mais. Por isso construiu o Sobutei, esperando que ele chegasse. Do mesmo jeito que as pinturas usadas pelos alienígenas representam o interior das pessoas, Sobutei representa o interior de Deido. Takohi e Deido compartilham outra semelhança, o maior medo. Ambos possuem medo de morrer sem deixar nenhuma arte para trás, envelhecer antes de criar sua maior obra de arte. Mas até acima disso, entender o que a arte significa por si só. Para Deido, o significado de sua maior arte, a Sobutei, era o símbolo de sua amizade com Zanka. Para o personagem, a motivação de cada um em criar uma obra de arte precisa ser pessoal, por isso ele também desprezou durante toda a sua vida um método de ensino artístico, com exercícios padronizados que pareciam tentar forçar um padrão nele. A criação da Sobutei, além da motivação por seu amigo, era para tornar perfeita sua arte sozinho, apenas com seu pincel, distante de falsos artistas que criam apenas o que faz sucesso e a beleza do mundo. O último grande ponto em conflito entre os personagens é justamente o que é a beleza na arte. Sakamaki Deido teve uma vida merda e isso fez com que ele enxergasse apenas a feiura do mundo, e essa feiura no mundo e em seu interior foi refletida sempre em suas artes mais sombrias. Ele considera isso boa arte, ou melhor dizendo, alta arte, enquanto Takoha oferece a ideia de que existem perspectivas diferentes sobre o que é boa arte, como sua irmã claramente tinha. Ele cita a cronologia da evolução da percepção da sociedade sobre o que são artistas, datando do século XVI, quando artistas eram simplesmente contratados para criar pinturas realistas baseadas em mitologias e religiões. Era preciso agradar o que o cliente pedia. No século XVII, os artistas começaram a ter como clientes pessoas ricas fora desse grupo, que pediam artes que conseguissem retratar uma paisagem ou cenário do dia a dia que fosse vivo. Eram os artistas que faziam dinheiro e eram considerados bons. Essa ideia de que para ser uma boa arte precisava atender aos pedidos de realismo das pessoas apenas morreu no século XIX, com a invenção da câmera. Assim, a arte de fato nasceu, quando os artistas foram obrigados a buscar outras formas de boa arte além do realismo já substituído. Essa fundamentação do Takoha é interessante, pois especialmente na Europa, nos séculos citados, anteriormente rotulava-se a alta arte como uma arte realista, uma arte dentro dos padrões estabelecidos, uma arte que não prezasse pela liberdade criativa, apenas com a extensão da subjetividade do que é considerado bom ou não. Posteriormente, artistas de fato nasceram, antes eram simplesmente replicadores da realidade. Não quero dizer que não existe beleza no realismo, mas esse tipo de arte normalmente só é associado com grande qualidade por seu primor técnico, ignorando a subjetividade da beleza e das expressões da liberdade criativa de cada um. Para o Deido, a arte de qualidade é aquela que apresente o que se considera raro tecnicamente, aquilo que um novato não conseguiria executar. Por isso, a arte tecnicamente básica de Omisa era irrisória para ele, mas o que mais importa em uma arte não é só a tecnicidade, o próprio acha isso. O que importa é o quanto aquela pessoa consegue transmitir sua personalidade em um desenho que mexa com o cérebro das pessoas, com o coração delas, de forma que remodele seu sistema de valores. O Takoha entra em choque com ele, pois argumenta sobre a existência de um senso de beleza de cada um. Ele cria arte para se comunicar com outras pessoas por não ser bom conversando. O momento que reforça isso é bem antes, quando as irmãs Kirita invocam um desenho criado por ele. Esse desenho não possui significado complexo, ele foi feito apenas por consequência da falta de experiências reais do Takoha. Ele viu os outros apreciarem muito elas e conhecimentos gerais que foram privados dele devido ao seu pai. As pessoas ao seu redor usavam isso para se colocarem como superiores ao protagonista. Essas experiências não deviam ser usadas para silenciar os outros, e sim para viver o melhor que pudesse. É isso que motiva Takoha a brincar nos desenhos, desenhando coisas felizes e bizarras para compensar a falta de experiência na realidade. Ninguém, em nenhum momento, decidiu que apenas por viver num mundo feio, os artistas precisavam desenhá-lo dessa forma. Deido, por se considerar um grande artista e entendedor do que é arte, nunca percebeu que isso é apenas o resultado de sua incapacidade de lidar com o trauma de sua irmã. Não conseguiria apreciar mais sua arte. Novamente, tudo volta aos traumas demonstrados pelas pinturas inicialmente. Outro dos motivos para ter construído a Sobutei foi o fato de se odiar tanto. Se odiar por sentir repulsa pela liberdade de sua irmã ter uma visão artística diferente, ao ponto de construir uma mansão gigante e se esconder do mundo. Tudo isso que eu tô falando
é escrito num longo conflito em que ambos estão em um plano especial numa competição para ver quem desenha mais pinturas o suficiente para tampar ou destampar o portão para o oceano que permitiria a invasão dos alienígenas. Eu amo como mesmo que lá fora o resto do grupo esteja lutando para impedir a explosão da Sobotei, que só abriria definitivamente o buraco para invadirem e também lutando contra Shino, a representante total dessa espécie. O grande clímax é uma batalha entre artistas, entrando em conflito sobre arte. É legal como enquanto desenham várias obras de arte únicas, o Takao encurrala o dedo dentro de suas próprias definições. Um exemplo é quando ele cita a fonte, de Duchamp. Todo mundo já ouviu falar dessa obra. É uma das principais representantes do dadaísmo, que pretendia rejeitar a razão e a lógica em favor do absurdo, desafiando a noção tradicional de arte como algo belo e único necessariamente. Deido não podia aceitar que um mictório fosse considerado arte na Idade Moderna, mas a ideia dessa obra de arte era justamente superar as expectativas e chocar o cérebro do espectador, o que o próprio Deido colocava como objeto principal de uma obra, demonstrando que a sua definição era falha, não era única. Nisso de se limitar a definições de arte, boa arte, baixa arte, ele sem perceber seguiu o que os chamados por ele mesmo de falsos artistas faziam ao prender a arte em padrões de qualidade nos séculos anteriores. Eu particularmente entendo a pessoa que olha para algo feito apenas para entretenimento barato e fins mercadológicos e não vê como valoroso. Mas o Takora traz uma visão interessante e que é a realidade. Humanos são seres fracos, que precisam de algo que os deixe felizes quando as coisas dão errado. Nesses momentos querem apreciar uma arte simples. Talvez fosse isso que a Shinobu quisesse com as artes do Yomiza, aliviar a sua própria fraqueza. O personagem principal segue para um lado mais subjetivo da arte e o Deido segue para um lado mais objetivo. Eu sinceramente não gosto da ideia de uma subjetividade completa no que é arte e nem acho que existam critérios objetivos a serem seguidos sempre para uma arte ser boa. Depende de cada tipo de arte. Se for uma ilustração, depende do estilo que vai ser seguido. Se for uma história, depende do que a história quer contar. Mas é importante refletir sobre o que torna aquela arte boa ou não para você. Eu não sou alguém estudado em arte. Eu só consumo coisas que eu gosto e às vezes que eu não gosto porque ou são engraçadas de tão ruins ou simplesmente porque eu acho importante ter contato com o pior dos mundos para valorizar e entender mais o que me faz gostar do que eu considero bom. Nem acho que o intuito do Fujita com esse mangá tenha sido definir completa subjetividade ou objetividade. Não existe exatamente um lado certo entre o protagonista e o antagonista. Ambos em diferentes pontos da história são recompensados por algumas ações e por outras são questionados. O brilho do mangá está em simplesmente pegar um cenário sobrenatural de disputas alienígenas e misturar com uma discussão artística aprofundada em meio a reflexões sobre conflitos, traumas, escapismo e perdas. Do mesmo jeito que Claro Obscur também é uma grande mistura. De fato também há a discussão sobre escapismo, sobre o luto, sobre traumas e conflitos familiares, mas também tem o mundo inteiro para você explorar e perceber diferentes traços de criatividade de uma pessoa influenciados por uma junção de diferentes culturas absorvidas pela mente do verso e de seus pais que também tiveram influência na criação posteriormente. É óbvio que Sobotei não se resume apenas ao que eu comentei aqui. É um mangá muito rico em conteúdo. Eu nem cheguei a me aprofundar em personagens como a Josephine e o Barrett, um casal que perdeu a filha e usa seus poderes de pirocinese por meio da boneca ventríloca que era dela. Ou no Augusto, que é o lado mais científico do grupo e possui um passado duro com a perda do pai e a pressão imposta a si mesmo para se tornar o melhor no ramo. Outra das grandes qualidades do mangá, e do Fujita no geral, é o elenco. É difícil encontrar um personagem que você não goste, todos são muito criativos. Espero que eu tenha conseguido com esse vídeo mostrar a conexão rica entre essas duas obras. Quando eu comecei a ler Sobotei, Must Be Destroyed, eu imediatamente associei com Claro Obscur, um jogo que se tornou um dos meus favoritos. Eu queria muito fazer um vídeo, mas não achava um tema diferente dos já abordados, então eu queria também falar sobre o mangá do Fujita, que eu gostei bastante, serviu como um ponte para eu concluir esse objetivo. Então, é isso.